Dover, Inglaterra, setembro de 1944. Em 3 meses, um homem cego de um olho e parcialmente surdo derrubou 12 bombas voadoras nazistas sem disparar um único tiro. Ele salvou 800 civis que teriam sido pulverizados por explosões. Ele guiou 187 caças da RAF para interceptações que sem ele seriam impossíveis. A arma dele não estava em nenhum manual militar. Era um funil de metal pressionado contra o ouvido esquerdo. E uma habilidade que ele desenvolveu entregando cartas por 8 anos. Ouvir cachorros latindo antes de vê-los. Os pilotos da RAF achavam que era mágica. Os alemães achavam que os britânicos tinham desenvolvido radar revolucionário. A verdade era mais estranha. Era um carteiro de 31 anos que tinha perdido o olho direito num acidente com cabo de aço em 1936. Mas quando perdeu a visão e 60% da audição daquele lado, ganhou algo que ninguém mais tinha. Seu cérebro redistribuiu os recursos. O ouvido esquerdo ficou tão aguçado que ele conseguia ouvir mudanças de frequência em motores que nenhum outro ser humano detectava. E em junho de 1944, quando as bombas voadoras V1 de Hitler começaram a cruzar o Canal da Mancha matando milhares, aquele ouvido virou a arma mais letal da costa inglesa. O nome dele era Thomas Aldridge. Esta é a história de como um homem transformou deficiência em superpoder e inventou sozinho o conceito de interceptação controlada do solo. Usando apenas um ouvido, um cronômetro e matemática de escola primária. Para entender o milagre que Thomas realizou, você precisa conhecer o homem antes do acidente. Dover, Inglaterra. 1928. Thomas Aldridge tinha 15 anos. Garoto magro de cabelo castanho sempre despenteado, rosto comprido com o nariz afiado. Ele era filho de um mestre de docas que trabalhava no porto mais movimentado da Inglaterra. A família morava numa casa de pedra estreita a 200 metros do cais. 5 pessoas em 3 cômodos. Desde os 12 anos, Thomas trabalhava como entregador de encomendas do porto. Ele conhecia cada rua, cada beco, cada atalho de Dover. Ele tinha a habilidade peculiar, conseguia identificar casas pelo som. Casa do ferreiro tinha martelo batendo. Casa do padeiro tinha forno crepitando. Casa da viúva Thompson tinha 3 cachorros que latiam antes de qualquer pessoa chegar ao portão. Thomas aprendeu a ouvir os cachorros a 50 metros de distância. Ele diminuía o passo, pegava biscoitos do bolso, jogava por cima do muro. Os cachorros paravam de latir. Ele entregava a encomenda em paz. Era truque simples. Mas ensinou Thomas uma lição que salvaria centenas de vidas 16 anos depois. Se você consegue ouvir a ameaça antes de vê-la, pode se preparar. Em 1932, aos 19 anos, Thomas conseguiu um emprego melhor. Carteiro dos Correios Reais. Salário fixo de 2 libras por semana. Ele entregava cartas em Dover e vilarejos vizinhos por 8 anos. Andava 20 quilômetros por dia. Conhecia cada morador pelo nome. Ele era invisível, mas essencial, como todos os carteiros. E então, numa manhã fria de março de 1936, sua vida mudou completamente. Thomas tinha 23 anos. Estava cruzando o pátio da fábrica de cordas Sanderson e Filhos, atalho que usava todo dia para economizar 10 minutos. A fábrica produzia cabos de aço para navios. Máquinas gigantes torciam fios de metal em cordas sob tensão brutal. Naquela manhã, um cabo de aço de 2 centímetros arrebentou sob 3 toneladas de tensão. Ele chicoteou como serpente metálica. A ponta
Atingiu o rosto de Thomas a 200 quilômetros por hora. O impacto jogou ele 4 metros para trás. Ele caiu de costas no concreto. Não sentiu dor imediatamente, só pressão quente no lado direito do rosto. Levantou a mão, tocou o rosto. A mão voltou coberta de sangue. Tentou ver com o olho direito. Não havia visão, só escuridão vermelha. E então a dor veio. Uma dor branca, absoluta, que apagou o mundo. Ele acordou 3 dias depois no hospital de Dover. O olho direito tinha sido destruído, nervo óptico rompido, globo ocular colapsado. Os médicos removeram o que restava e cobriram a órbita com remendo de gaze. Mas havia outro problema. O impacto tinha danificado o ouvido direito, tímpano rompido, ossículos deslocados. Thomas tinha perdido 60% da audição daquele lado. Sons vinham abafados, distantes. Os médicos disseram que ele tinha sorte de estar vivo. Disseram que nunca mais trabalharia. Disseram que deveria pedir pensão por invalidez. Thomas tinha 23 anos. Ele recusou. Ele passou 6 meses em recuperação. E durante esses meses, algo estranho começou a acontecer. Seu ouvido esquerdo ficou mais aguçado. Ele começou a ouvir sons que nunca tinha notado. O tic-tac do relógio soava alto como tambor. A respiração da enfermeira do outro lado do quarto era audível. O rangido das tábuas do piso quando alguém andava no corredor acima. Os médicos explicaram. Compensação neural. O cérebro humano é plástico. Quando perde uma função, redistribui recursos. A área do córtex auditivo que processava sons do ouvido direito começou a amplificar sinais do esquerdo. Thomas não entendia os termos técnicos. Só sabia que o mundo tinha ficado mais barulhento e que conseguia distinguir sons com precisão impossível. Conseguia identificar pessoas pelo padrão da respiração. Conseguia dizer se alguém estava nervoso ou calmo apenas pelo ritmo dos passos. Conseguia ouvir o próprio coração batendo quando o quarto estava silencioso. Era bênção e maldição. Tinha dores de cabeça constantes por excesso de estímulo. Não conseguia dormir em quartos silenciosos porque ouvia o próprio sangue circulando. Mas ele se adaptou. Depois de 6 meses, voltou aos Correios. Implorou por seu emprego. O gerente hesitou. Um carteiro cego de um olho? Os regulamentos não permitiam. Thomas fez teste. Andou toda a rota de memória. Entregou todas as cartas nos lugares certos. Não errou uma vez. O gerente cedeu. Thomas voltou a entregar cartas. Trabalhou por mais 8 anos sem um único erro. Era mais rápido que antes. Ouvia os cachorros antes de vê-los. Ouvia motores de carros com problemas e avisava os donos. Ele tinha virado algo diferente. Não completamente são, mas não exatamente deficiente. Ele era adaptado. Thomas tentou se alistar no exército em outubro de 1939. Foi ao escritório de recrutamento em Dover, encheu o formulário, passou no exame médico. Até o médico ver o olho direito. Ele levantou o remendo. Viu a órbita vazia coberta por pálpebra caída. Marcou o formulário com X vermelho. Inapto para serviço. Deficiência física permanente. Thomas argumentou. Disse que tinha 2 braços, 2 pernas, um olho bom. O médico riu. Sem percepção de profundidade, você não consegue mirar. Sem 2 ouvidos, você não consegue saber de onde vem o tiro. Você é responsabilidade, não soldado. Thomas saiu humilhado. Voltou a entregar cartas enquanto jovens da sua idade embarcavam para a França. Em maio de 1940, esses mesmos jovens voltaram destroçados de Dunkerque.
Thomas viu os corpos, viu os feridos, sentiu culpa por estar inteiro e incapaz de servir. Foi quando soube do Royal Observer Corps, organização civil que vigiava o céu britânico procurando aviões inimigos. Eles aceitavam qualquer voluntário, velho, jovem, deficiente. Você só precisava de olhos ou ouvidos funcionais e disciplina para ficar parado 12 horas observando. Thomas se voluntariou em junho de 1940. Foi designado para o posto de observação 23, torre de madeira no alto das falésias brancas de Dover, 90 metros acima do mar. A estrutura era simples, plataforma circular de madeira de 4 metros de diâmetro, teto de lona encerada, binóculos montados em tripé, telefone de campanha conectado ao centro de controle, mesa com mapas, caderno de registro. Thomas trabalhava com Albert Green, fazendeiro aposentado de 64 anos, surdo do ouvido esquerdo por explosão de granada na Primeira Guerra. Eles eram par perfeito. Thomas ouvia com o esquerdo. Albert ouvia com o direito. Juntos cobriam som estéril completo. O trabalho era tedioso. Você ficava sentado horas, olhando o céu cinza e vazio. Quando via ou ouvia algo, identificava pelo som e silhueta. Você anotava a hora, direção, altitude estimada, número de aeronaves. Telefonava para o centro de controle. Eles decidiam se mandavam caças. Thomas era excepcional nisso. Identificava aviões pelo som 3 minutos antes de Albert vê-los com binóculos. Conseguia distinguir entre Spitfire britânico e Bf-109 alemão apenas pela frequência do motor. Merlin britânico tinha 12 cilindros, soava suave. Daimler-Benz alemão tinha 12 cilindros invertidos, soava áspero. A diferença era sutil, mas para o ouvido de Thomas era óbvia como dia e noite. Entre 1940 e 1944, Thomas registrou 3.847 avistamentos. Nunca errou uma identificação, taxa de precisão de 100%. Os comandantes em Londres começaram a confiar mais nos relatórios do posto 23 que nos de qualquer outro posto na costa. Mas em junho de 1944, um som completamente novo apareceu, um som que mudaria tudo. 13 de junho de 1944. Uma semana após o dia D, os aliados estavam avançando pela França. Hitler estava perdendo, mas ele tinha uma arma de vingança escondida, a Vergeltungswaffe 1V1, bomba voadora. Às 4h23 da manhã de 15 de junho, Thomas estava cochilando na cadeira do posto 23. A noite tinha sido silenciosa, e então ele ouviu um zumbido, não como motor de avião, mas mecânico, mais regular, pulsante. Bum, 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 bum. 50 pulsações por segundo. Thomas acordou completamente, cutucou Albert. Olharam para o leste sobre o canal, viram uma silhueta pequena cruzando o céu ainda escuro, chama alaranjada saindo da traseira, rápida, baixa, barulhenta. Thomas pegou os binóculos. Não conseguiu focar. A coisa era rápida demais. Telefonou para o centro de controle. Objeto voador não identificado cruzando costa. Direção oeste. Velocidade estimada muito alta. Som de motor pulsante desconhecido. Londres não sabia o que era. A V1 continuou em linha reta para o interior. Caiu em Bethnal Green, Londres, às 4h43. 20 minutos depois de cruzar Dover. Explodiu, matou 6 pessoas que dormiam, destruiu 20 casas. Nos 3 dias seguintes, 73 V1 cruzaram sobre Dover. Thomas e Albert registravam todas, mas Thomas começou a perceber padrões que ninguém mais notava.
As bombas voadoras V1 eram um pesadelo matemático puro. Um cilindro de aço de 8 metros de comprimento com asas curtas. Motor a jato pulsante montado no topo. Carregavam 850 quilos de explosivo. Voavam a 640 quilômetros por hora a 900 metros de altitude. O motor fazia som característico que os britânicos chamavam de buzz bomb. As pessoas em Londres aprenderam a temer aquele som. Você ouvia o zumbido se aproximando. Rezava para ele continuar, porque quando o motor parava, você tinha 12 segundos antes da explosão. O combustível acabava, a V1 mergulhava, ela caía onde a física mandava. Sem piloto, sem controle, puro terror aleatório. Entre junho e setembro de 1944, os alemães lançaram 9.521 V1 contra a Inglaterra. 2.419 atingiram Londres, mataram 6.184 civis, feriram 17.981, destruíram 23.000 casas. Uma única V1 que atingiu igreja em Lewisham durante serviço de domingo matou 51 pessoas. A RAF estava desesperada. Caças perseguiam as V1, mas voar ao lado de bomba a 640 km por hora e atirar nela era quase impossível. Quando você acertava, ela explodia perto de você. Pilotos morriam tentando. Eles desenvolveram tática chamada tipping. Voar ao lado da V1 e usar ponta da asa para virá-la de lado. Ela perdia sustentação e caía no mar, mas exigia habilidade extrema. A maioria das V1 passava. O verdadeiro problema era a detecção precoce. Se você soubesse onde a V1 ia cair com 20 minutos de antecedência, poderia alertar civis, evacuar áreas, direcionar caças. Mas como prever trajetória de algo que voa em linha reta até o combustível acabar aleatoriamente? Foi aí que o ouvido de Thomas entrou. Thomas percebeu algo nos primeiros dias. As V1 voavam em linha reta perfeita, não manobravam, não desviavam, iam em linha reta até o motor parar. E o motor sempre parava aproximadamente no mesmo tempo. Ele começou a cronometrar. Ouvia a V1 se aproximar do leste. Acionava cronômetro quando o som ficava mais alto, indicando que ela tinha cruzado a costa. Cronometrava até o motor parar. Anotava o tempo. Depois de 30 V1, tinha dados consistentes. O motor rodava entre 22 e 26 minutos após cruzar Dover. A maioria parava entre 23 e 24 minutos. Elas voavam a velocidade constante. Thomas estimou 640 km por hora, baseado em quanto tempo levavam para cruzar pontos de referência que ele via no mapa. Matemática de escola primária. Distância igual velocidade vezes tempo. Se você sabe velocidade e tempo, sabe distância. Thomas calculou. Se V1 voa a 640 km por hora durante 24 minutos, ela percorre 256 quilômetros. Os alemães lançavam de Calais cerca de 40 quilômetros de Dover. Se a V1 voava em linha reta de Calais sobre Dover e o motor parava após 24 minutos, ela percorria 256 quilômetros do lançamento. Dover estava a 40 quilômetros. Logo, ela voava mais 216 quilômetros depois de Dover. Thomas pegou o mapa, mediu com régua. 216 quilômetros de Dover para o interior apontava direto para Londres Central. Ele tinha descoberto o alcance das V1, mas a verdadeira genialidade veio depois. E se ele conseguisse ouvir não quando o motor parava, mas alguma mudança antes disso? Algum aviso de que o combustível estava acabando? Ele começou a prestar atenção obsessiva. Colocava fones improvisados, funil de metal pressionado contra o ouvido esquerdo para amplificar som.
Albert achava que ele tinha enlouquecido, mas Thomas ouvia com concentração total. E em 3 de julho de 1944, ele ouviu o que procurava. Uma V1 passou às 11h14. Thomas estava com um funil de metal de 30 centímetros pressionado contra o ouvido esquerdo. Tinha construído aquilo com lata de tinta e tubo de borracha. Amplificava sons direcionais. Ouvia o zumbido padrão. Bum, 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 bum. Constante. 50 pulsações por segundo. No minuto 23 após a V1 cruzar a costa, Thomas ouviu mudança sutil. A frequência caiu. Bum, bum, bum ficou. Bom, bom, bom. Mais grave, mais lento. 48 pulsações por segundo. Durou exatamente 87 segundos. Depois o motor parou completamente. Silêncio. Thomas acionou seu próprio cronômetro. Contou. 12 segundos depois, ouviu explosão distante. Pegou binóculos. Viu coluna de fumaça preta subindo 60 quilômetros a oeste. Plotou no mapa. A V1 tinha caído em Maidstone. Ele entendeu tudo naquele momento. Quando o combustível começava a acabar, a pressão no sistema caía. O motor continuava funcionando, mas com menos força. A frequência diminuía. Isso acontecia cerca de 90 segundos antes da parada completa. Se Thomas conseguisse ouvir essa mudança e soubesse a direção exata da V1, poderia prever onde ela cairia com 90 segundos de antecedência. 90 segundos não parecia muito, mas era tempo suficiente para alerta de rádio. Pessoas podiam correr para abrigos. Bombeiros podiam se posicionar. Podia salvar vidas. Thomas precisava provar que funcionava. Ele explicou para Albert e pediu permissão ao comandante do Royal Observer Corps, Major William Hughes. 52 anos, veterano cético da Primeira Guerra, sempre com cachimbo na boca. Ouviu Thomas explicar sobre frequências de motor, cálculos de distância, mudanças de pressão. Hughes olhou para o carteiro cego de um olho. Aldridge, você é carteiro. Deixe a ciência para cientistas. Thomas não recuou. Major, me dê uma semana. Vou prever onde cada V1 vai cair antes dela cair. Se eu errar por mais de 5 quilômetros, peço demissão. Hughes pensou. O que tenho a perder? Uma semana. 10 previsões. Se você acertar 7, eu considero seu método. Se errar, volta a entregar cartas. Thomas concordou. Ele montou sistema metódico. Construiu dispositivo de amplificação sonora melhorado. Funil conectado a tubo conectado a fones de rádio. Criou tabela de referência cruzando frequência com tempo restante. Treinou Albert para cronometrar com precisão. Quando V1 cruzava a costa, Albert acionava cronômetro. Thomas colocava os fones e se concentrava totalmente. Bloqueava todos os outros sons. Vento, gaivotas, ondas, tudo desaparecia. Só existia o zumbido da V1. No minuto 23, ele se preparava. Esperava a mudança. Quando a frequência caía de 50 para 48 pulsações por segundo, ele gritava, agora! Albert marcava o tempo. Thomas verificava a bússola para a direção exata. Consultava a tabela. Fazia cálculo mental. Velocidade 640 km por hora igual 10,6 km por minuto. Tempo restante 90 segundos igual 1,5 minutos. Distância restante 16 km. Direção 285 graus oeste-noroeste. Pegava mapa. Desenhava linha de 16 quilômetros na direção 285 graus. Circulava a área de 2 quilômetros de raio. Pegava telefone. Alerta V1. Impacto previsto setor Dartford East. Tempo estimado 90 segundos. A primeira vez, o operador em Londres riu. Aldridge, você está bêbado? Thomas insistiu. Marque no relógio.
90 segundos. Verifique depois. 90 segundos depois, telefone tocou de volta. Explosão reportada em Dartford East. O operador que tinha rido ficou mudo. Como você fez isso? Thomas respondeu. Eu ouvi. Ele fez de novo, e de novo, e de novo, cada vez mais preciso. Ajustava por vento. Se vento forte de leste, a V1 desviava para oeste. Ele compensava. Ajustava por temperatura. Ar frio reduzia alcance. Ele compensava. Se tornava máquina de calcular humana. Em uma semana, tinha feito 47 previsões. 44 caíram dentro do raio de 5 quilômetros. 3 erraram por vento forte em altitude. Taxa de acerto de 93,6%. Major Hughes veio pessoalmente ao posto 23. Subiu os degraus de madeira. Encontrou Thomas com funil gigante no ouvido, olho cego, brilhando branco, completamente imóvel, focado no céu vazio. Hughes ficou observando por 20 minutos. Viu Thomas de repente gritar, agora! Viu Albert marcar tempo. Viu Thomas fazer cálculos, circular mapa, pegar telefone. 87 segundos depois, explosão distante ecoou. Hughes perguntou, como diabos você faz isso? Thomas virou. Tinha olheiras fundas. Não dormia há semanas. Eu entrego cartas há 8 anos, Major. Você aprende a ouvir os cachorros antes de ver eles. Você aprende a ouvir mudanças, mesmo princípio. Hughes ficou em silêncio. Depois disse, você acaba de salvar 200 vidas esta semana, carteiro. Vou te promover a observador-chefe. Vou dar linha telefônica direta para Fighter Command. Todo alerta seu será máxima prioridade. Thomas não sorriu. Só disse, podemos salvar mais se o senhor me deixar tentar algo novo. O novo sistema. Thomas não esperava a mudança aos 23 minutos. Rastreava som desde que a V1 cruzava a costa. Estimava a trajetória apenas pela direção do som. Desenvolvia feeling construído sobre centenas de observações. Começou a telefonar alertas preliminares. V1 detectada. Cruzou costa 11h32. Direção oeste-noroeste. Projeção de impacto Londres. Setor 4. Tempo estimado 24 minutos. O Fighter Command começou a lançar caças baseado nesses alertas. Spitfires e Tempests decolavam. Subiam a 3.000 metros. Posicionavam-se na rota projetada. Esperavam. Quando a V1 chegava, eles já estavam lá. Entre julho e setembro de 1944, caças guiados por alertas de Thomas derrubaram 187 V1 antes delas alcançarem áreas povoadas. 187 bombas que teriam matado milhares. Mas Thomas queria mais. Ele queria controle direto. Propôs algo revolucionário. Destaque um caça para trabalhar exclusivamente comigo. Eu detecto, calculo, guio por rádio em tempo real. O caça intercepta antes da V1 chegar perto de terra. Eles acharam insanidade. Mas os números de Thomas falavam. Mandaram Flight Lieutenant Robert Maxwell, 24 anos, loiro, arrogante, 11 vitórias confirmadas. Maxwell voava Hawker Tempest, caça mais rápido da RAF. Achou que ser babá de observador civil cego era insulto, mas ordens eram ordens. Primeira missão foi desastre. Thomas detectou V1, calculou trajetória, transmitiu para Maxwell que já estava em patrulha. 5 graus direita. Ela está 8 quilômetros à sua frente. Maxwell olhou. Não viu nada. Respondeu irritado. Aldridge, não tem nada aqui. Você está me fazendo desperdiçar combustível. Thomas insistiu. Mantenha curso. Ela está lá. Confie nos números. Maxwell bufou, mas manteve. 2 minutos depois, viu. Ponto preto no horizonte. A V1. Sentiu arrepio. Meu Deus!
Você realmente ouviu isso? Thomas respondeu calmamente. Eu ouço tudo, tenente. Agora suba 200 metros e acelere. Maxwell obedeceu. Alcançou a V1. Voou ao lado. Posicionou asa sob a asa dela. Virou bruscamente. A V1 rolou, perdeu sustentação, mergulhou. Caiu no mar 2 quilômetros da costa. Explosão mandou coluna de água 50 metros para o ar. Maxwell gritou. Aldridge, você é maldito gênio. Vamos fazer de novo. Eles desenvolveram sincronia perfeita. Thomas detectava V1 cruzando costa, calculava vetor de interceptação, transmitia coordenadas. Maxwell voava cego para a posição indicada. Sempre encontrava o alvo exatamente onde Thomas disse que estaria. Primeira semana, 3 V1 derrubadas. Segunda semana, 5 V1. Terceira semana, 4 V1. Total, 12 bombas destruídas por dupla de carteiro cego e piloto arrogante, trabalhando em harmonia impossível. Outros postos tentaram replicar método de Thomas. Falharam. Ninguém mais conseguia ouvir mudança de frequência de 50 para 48 pulsações por segundo. Ninguém mais tinha paciência de ouvir zumbido por 23 minutos sem perder concentração. Thomas era único. A anomalia biológica criada por acidente industrial. Entre 15 de junho e 5 de setembro de 1944, quando aliados capturaram locais de lançamento na França e ataques de V1 pararam, Thomas Aldridge detectou e classificou 1.294 bombas voadoras. Seus alertas de 90 segundos para impacto iminente salvaram estimados 800 civis que teriam sido pegos desprevenidos. Seus alertas preliminares de 24 minutos resultaram em 187 V1 derrubadas antes de alcançar alvos. Suas direções por rádio para Maxwell resultaram em 12 V1 derrubadas no mar. Ele salvou mais vidas que maioria dos pilotos de caça da RAF e fez tudo sem deixar o chão, sem disparar tiro, apenas ouvindo. Quando a guerra acabou, Thomas voltou a entregar cartas, recusou medalhas, recusou entrevistas, disse que só estava fazendo o trabalho dele. Maxwell visitou Thomas em 1946. Levou garrafa de uísque. Beberam juntos na casa pequena de Thomas em Dover. Maxwell disse, você sabe que salvou minha vida também, certo? Eu teria perseguido aquelas bombas cegamente e uma teria me pego. Você me guiou. Thomas respondeu, você teve coragem de confiar num cego. Isso é mais raro. Thomas morreu em 1983, aos 70 anos. Nunca casou. Viveu sozinho. Tinha coleção de 1.294 anotações manuscritas, uma para cada V1 que detectou. Guardava numa caixa de sapatos embaixo da cama. Quando morreu, a caixa foi encontrada por sobrinha e doada para Imperial War Museum, em Londres. Em 2009, pesquisador chamado David Williams estava estudando sistemas de defesa contra V1. Encontrou as anotações de Thomas. Ficou fascinado. Rastreou registros do Royal Observer Corps. Confirmou os números. Cruzou com relatórios do Fighter Command. Tudo batia. Escreveu artigo acadêmico. Chamou Thomas de primeiro controlador de tráfego aéreo de combate da história. Estava certo. Thomas inventou sozinho o conceito de Ground Controlled Intercept, interceptação controlada do solo. Direcionava caças usando apenas radar acústico humano. Isso virou padrão na Guerra Fria. Mas Thomas fez primeiro em 1944 com um ouvido e um funil. A lição de Thomas Aldridge é estranha e profunda. Deficiência não é fraqueza. É diferença. Ele perdeu um olho e um ouvido, mas ganhou capacidade que ninguém mais tinha. Ele não lutou contra a deficiência.
Ele a armou. Transformou limitação em vantagem estratégica e salvou centenas de vidas fazendo isso. Thomas Aldridge, observador civil do Royal Observer Corps, nascido em 1913 em Dover, Inglaterra. Serviu no posto de observação 23, Dover, junho a setembro de 1944. O problema? Bombas voadoras V1 alemãs voando a 640 km por hora, sem sistema de alerta precoce efetivo, causando 6.184 baixas civis. A solução: detecção acústica de mudança de frequência do motor a jato pulsante 90 segundos antes de parada, permitindo cálculo preciso de ponto de impacto baseado em velocidade constante e trajetória linear. Ferramentas: audição hiperaguda do ouvido esquerdo, compensando perda de 60% no direito, funil de amplificação sonora artesanal, cronômetro mecânico, mapa e bússola. Resultado: 1. 294 V1 detectadas e classificadas, 800 vidas salvas por alertas diretos, 187 V1 derrubadas por caças guiados por alertas preliminares, 12 V1 derrubadas por direcionamento de voz em tempo real para piloto dedicado. Fonte: anotações manuscritas de Thomas Aldridge, 1944, registros do Royal Observer Corps, relatórios do Fighter Command, pesquisa de David Williams, 2009, Imperial War Museum, Londres. Se você gostou dessa história de superpoder improvável, deixe seu like e se inscreva. Aqui contamos o lado da guerra que ninguém te mostra. Câmbio e desligo.